Capítulo 10. O Forte Riley, um dos mais antigos quartéis ainda ativos dos Estados Unidos, foi construído em 1853, quando o Kansas ainda era considerado um território índio. Sua função era proteger as caravanas de carroças dos ataques dos indígenas. Hoje é usado basicamente como uma base de helicópteros e campo de pouso para pequenos aviões. Quando Stanton Rogers ali pousou a bordo de um DC-7, foi recebido pelo comandante da base e seu estado-maior. Uma limusine esperava para conduzi-lo à casa dos Ashley. Ele telefonara para Mary depois do contato do presidente. Prometo que minha visita será a mais breve possível, senhora Ashley. Planejo procurá-la na tarde de segunda-feira, se não for inconveniente. Ele está sendo muito polido e é um homem importante, porque o presidente o está mandando conversar comigo. Não há problema. Num reflexo inconsciente, Mary acrescentara: gostaria de jantar conosco? Ele hesitara. Obrigado. Será uma noite comprida e tediosa, pensou Stanton. Florence Schiffer ficara emocionada ao saber da notícia. O assessor de política externa do presidente vem jantar aqui? Isso significa que você vai aceitar o convite. Não significa nada disso, Florence. Prometi ao presidente que conversaria com ele e é só. Florence abraçara Mary. Quero apenas que você faça o que puder torná-la feliz. Sei disso. Stanton Rogers era um homem formidável, concluiu Mary. Ela já o vira no encontro com a imprensa e em fotografias na revista Time. Mas pensou agora, ele parece mais alto pessoalmente. Rogers mostrava-se polido, mas um tanto distante. Permita-me transmitir novamente os sinceros pêsames do presidente por sua tragédia, senhora Ashley. Obrigada. Mary apresentou a Beth e a Tim. Ficaram conversando enquanto Mary ia à cozinha para verificar como Lucinda estava se saindo com o jantar. Posso servir quando quiser, comunicou Lucinda, mas ele vai detestar. Quando Mary a informara de que Stanton Rogers jantaria em casa e queria que ela preparasse uma carne assada, Lucinda dissera: pessoas como o Sr. Rogers não comem carne assada. É mesmo? E comem o quê? Chateaubriand e crêpe Suzette. Mas vamos ter carne assada. Está bem, murmurara Lucinda obstinada, mas é o jantar errado. Além da carne assada, ela preparara purê de batatas, legumes frescos e uma salada. E fizera uma torta de abóbora para a sobremesa. Stanton Rogers comeu tudo o que foi posto em seu prato. Durante o jantar, Mary e ele discutiram os problemas dos fazendeiros. Os fazendeiros do meio-oeste estão numa situação crítica, espremidos entre os preços baixos e o excesso de produção, comentou Mary. São pobres demais para pintar e orgulhosos demais para caiar. Falaram sobre a pitoresca história de Junction City e Stanton Rogers finalmente levantou o problema da Romênia. Qual é a sua opinião sobre o governo do presidente Ionesco? Perguntou a Mary. Não há governo na Romênia, no verdadeiro sentido da palavra, respondeu Mary. Ionesco é o governo. Ele mantém o controle total. Acha que haverá uma revolução no país? Não nas atuais circunstâncias. O único homem suficientemente poderoso para depor Ionesco é Marim Groza, que está exilado na França. O interrogatório continuou. Ela era perita nos países da Cortina de Ferro e Stanton Rogers ficou visivelmente impressionado.
Mary tinha a sensação desagradável de que ele passara a noite inteira a examiná-la sob um microscópio. Estava mais próxima da verdade do que imaginava. Poe estava certo, pensou Stanton Rogers. Ela é, de fato, uma autoridade sobre a Romênia. E havia algo mais. Precisamos do oposto do americano feio. Ela é muito bonita. E junto com as crianças, será um pacote tipicamente americano que todos comprarão. Stanton descobriu-se cada vez mais animado com a perspectiva. Ela pode ser mais útil do que imagina. Ao final da noite, Stanton Rogers disse: Vou ser franco, Sr. Ashley. Inicialmente, eu fui contra a sua indicação para um posto tão delicado quanto a Romênia e disse isso ao presidente. Conto-lhe agora por que mudei de ideia. Acho que pode ser uma excelente embaixadora. Mary sacudiu a cabeça. Sinto muito, Sr. Rogers, não sou política. Sou apenas uma amadora. Como o presidente Ellison ressaltou, alguns dos nossos melhores embaixadores não eram profissionais. Isto é, a experiência deles não era no serviço diplomático. Walter Annenberg, nosso ex-embaixador no Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, era um editor. Eu não sou. John Kenneth Galbraith, nosso embaixador na Índia, era professor. Mike Mansfield começou como repórter, foi eleito senador e depois designado para a embaixada no Japão. Eu poderia dar mais uma dúzia de exemplos. Estas pessoas eram todas o que se chamaria de amadores. O que tinham, senhora Ashley, era inteligência, amor por seu país e boa vontade para com o povo do país em que foram servir. Fala como se fosse muito simples. Como provavelmente sabe, já a investigamos de maneira meticulosa. Foi aprovada em termos de segurança, não tem problemas com a Receita Federal e não há conflito de interesses. Segundo o reitor Hunter, é uma excelente professora, além de profunda conhecedora dos problemas da Romênia. Tem uma boa base. E, por fim, mas nem por isso menos importante, apresenta a imagem que o presidente quer projetar nos países da Cortina de Ferro, onde sofremos muita propaganda diversa. Mary escutava agora com a expressão pensativa. Eu gostaria que o senhor e o presidente soubessem que agradeço tudo o que disseram a meu respeito, mas eu não poderia aceitar. Tenho de pensar em Betty e Tim, não posso desarraigá-los assim. Há uma excelente escola para filhos de diplomatas em Bucareste. Seria uma educação maravilhosa para Tim e Beth. Passar algum tempo em outro país. Aprenderiam coisas que nunca poderiam conhecer na escola aqui. A conversa não estava transcorrendo como Mary planejara. Eu não pensarei sobre o assunto. Passarei a noite na cidade, informou Stanton Rogers. Poderá me encontrar no All Seasons Motel. Pode estar certa, senhora Ashley, de que compreendo como a decisão lhe é importante pessoalmente. Mas este programa não é importante apenas para o presidente, mas também para o nosso país. Pense nisso. Depois que Stanton Rogers se retirou, Mary subiu. As crianças estavam à sua espera, olhos arregalados, excitadas. Vai aceitar a embaixada, mamãe? Perguntou Beth. Precisamos conversar. Se eu resolver aceitar, vocês teriam que deixar a escola e todos os seus amigos. Viveriam em outro país cuja língua não falam. Cursariam uma escola estranha. Tim e eu já conversamos sobre tudo isso, anunciou Beth. E quer saber o que achamos? O quê? Que qualquer país teria muita sorte em ter você como embaixadora, mamãe. Ela conversou com Edward naquela noite. Deveria ter ouvido como ele falou, querido.
Deu a impressão de que o presidente precisava muito de mim. Provavelmente há 1 milhão de pessoas que poderiam fazer um trabalho melhor do que eu, mas ele foi muito lisonjeiro. Lembra que nós dois conversamos como seria emocionante? Pois tenho outra vez a chance e não sei o que fazer. Para dizer a verdade, estou apavorada. Este é o nosso lar. Como eu suportaria sair daqui? Há muita coisa de você aqui. Ela descobriu que estava chorando. Isto é tudo o que me restou de você. Ajude-me a decidir, por favor, ajude-me. Mary ficou sentada junto à janela de penhoar, olhando para as árvores prateadas ao vento uivante e irrequieto. Ao amanhecer já tomara uma decisão. Às 9 horas da manhã, Mary telefonou para o All Seasons Motel e pediu para falar com Stanton Rogers. Quando ele entrou na linha, Mary disse: Senhor Rogers, poderia fazer o favor de dizer ao presidente que eu me sentiria honrada em aceitar o posto de embaixadora? Capítulo 11. Esta é ainda mais bonita do que as outras, pensou o guarda. Ela não parecia uma prostituta. Poderia ser uma atriz de cinema ou modelo. Tinha 20 e poucos anos, cabelos louros compridos e uma pele leitosa. Usava um vestido da maior elegância. Lev Pasternak veio pessoalmente ao portão para conduzi-la à casa. A mulher, Bízera, era iugoslava, e aquela era sua primeira viagem à França. A visão de todos aqueles agentes de segurança armados deixava nervosa. Em que será que me meti? Tudo o que Bízera sabia era que o seu cafetão lhe dera uma passagem de avião de ida e volta e dissera que ela receberia $2.000 por 1 hora de trabalho. Lev Pasternak bateu na porta do quarto e a voz de Groza respondeu do interior: Entre. Pasternak abriu a porta e introduziu a garota. Marin Groza estava parado ao pé da cama. Usava um hobby e Bízera percebeu que estava nu por baixo. Lev Pasternak apresentou: Esta é Bízera. Ele não mencionou o nome de Marin Groza. Boa noite, minha cara, entre. Pasternak retirou-se, fechando a porta. Marin Groza ficou a sós com a mulher. Ela se adiantou com um sorriso sedutor. Você parece muito à vontade. Posso me despir logo e ficamos os dois à vontade? Ela começou a tirar o vestido. Não, fique vestida, por favor. Ela fitou, surpresa. Não quer que eu... Groza foi até o armário e escolheu um chicote. Quero que você use isto. Um fetiche de escravo. Estranho. Ele não parecia o tipo. Nunca se sabe, pensou Bízera. Claro, meu bem, qualquer coisa que o deixar. Marin Groza tirou o hobby e virou-se. Bízera ficou chocada com a visão de seu corpo, coberto de cicatrizes. Eram vergões brutais. E havia alguma coisa na expressão do homem que a desconcertava. Quando compreendeu o que era, ficou ainda mais perplexa. Era angústia. Ele estava sentindo um tremendo sofrimento. Por que queria ser açoitado? Ela o observou se encaminhar para um banco e sentar. Com força, ordenou ele. Açoite-me com toda a força. Está bem. Bízera pegou o comprido chicote de couro. Sadomasoquismo não era novidade para ela. Mas, desta vez havia alguma coisa diferente que ela não conseguia compreender. Mas não é da minha conta, pensou Bízera. Faça o que ele está pedindo, depois pegue o dinheiro e se mande. Levantou o chicote, depois açoitou as costas nuas. Com mais força, insistiu o homem. Com mais força.
Ele se encolhia de dor quando o couro atingia sua pele. Uma vez, duas, e outra, com mais força, com mais força. A visão que Maringrosa esperava surgiu diante de seus olhos. Cenas da esposa e da filha, sendo torturadas, deixaram seu cérebro em fogo. Era coletivo, e os soldados rindo passavam da mulher para a menina, esperando a vez na fila. Maringrosa comprimiu-se contra o banco, como se estivesse amarrado. Enquanto o chicote baixava e baixava, ele podia ouvir os gritos da esposa e da filha, suplicando por misericórdia. E a cada golpe do chicote ele sentia a lâmina afiada da faca, cortando seus órgãos. Ele estava tendo dificuldade para respirar. Pegue, pegue. Sua voz era um rangido rouco. Sentia os pulmões paralisados. A mulher parou, o chicote suspenso no ar. Ei, está se sentindo bem? Eu... Ela observou quando Maringrosa caía no chão, os olhos abertos, mas vidrados. Bízera desatou a gritar: socorro! Socorro! Leve, Pasternak veio correndo, empunhando o revólver. Viu o corpo no chão. O que aconteceu? Bízera estava histérica. Ele está morto, está morto. Eu não fiz nada. Apenas o açoitei como ele mandou, juro. O médico que vivia na vila estava no quarto poucos segundos depois. Olhou para o corpo de Maringrosa e abaixou-se para examiná-lo. A pele se tornara azulada e os músculos estavam rígidos. Ele pegou o chicote e cheirou-o. O que foi? Curare. É um extrato de uma planta sul-americana. Os incas o usavam em dardos para matar os inimigos. Todo o sistema nervoso fica paralisado em 3 minutos. Os 2 homens ficaram ali parados, olhando fixamente, impotentes, o seu líder morto. A notícia da morte de Maringrosa foi transmitida para o mundo inteiro via satélite. Levi Pasternak conseguiu ocultar da imprensa os detalhes sórdidos. Em Washington, o presidente teve uma reunião com Stanton Rogers. Quem você acha que está por trás disso, Stan? Podem ser os russos ou Ionesco. Ao final dá no mesmo. Eles não queriam que a situação atual fosse alterada. Portanto, teremos de lidar com Ionesco. Muito bem. Vamos providenciar a confirmação de Mary Ashley o mais depressa possível. Ela está vindo para cá, Paul, não há problema. Ótimo. Ao tomar conhecimento da notícia, Angel sorriu. Aconteceu mais cedo do que eu esperava. Às 10 horas da noite, o telefone particular tocou e o controlador atendeu. Alô? Ele ouviu a voz gutural de Neuza Munhez. Angel viu o jornal esta manhã. Ele diz para depositar o dinheiro em sua conta no banco. Informe a ele de que tudo será providenciado imediatamente. E, por favor, Miss Munhez, comunique a ele que estou muito satisfeito. E também lhe diga que talvez eu torne a precisar de seus serviços muito em breve. Tem um telefone pelo qual eu possa fazer contato? Houve uma pausa prolongada. Acho que sim. Ela deu o número. Obrigado. Se Angel... A linha ficou muda. Mas que mulher estúpida. O dinheiro foi depositado na conta em Zurique, naquela manhã. E 1 hora depois de recebido, foi transferido para um banco saudita em Genebra. Uma pessoa não pode deixar de ser muito cuidadosa hoje em dia, pensou Angel. Os miseráveis banqueiros estão sempre procurando uma maneira de enganar a gente.